Quando Elias, profeta, estava fugindo de Jezabel, ele buscou uma caverna para se esconder, com medo de que a vida dele fosse tirada. E a Bíblia diz que veio um terremoto, mas Deus não estava no terremoto. Veio um vento forte, mas o Senhor não estava no vento. De repente, veio uma voz mansa e tranquila. E Deus falou com Elias e lhe fez uma pergunta: Elias, que fazes aqui? Elias só começou a ouvir Deus depois que a frequência das suas emoções baixaram. Deus, Ele fala numa frequência diferente da qual nós estamos acostumados. A Bíblia diz que há muitas vozes no mundo, contudo nenhuma delas é sem significado. É a voz do seu pai, da sua mãe, do seu esposo, sua esposa, dos seus filhos, a voz das redes sociais, dos jornais, a voz do seu amigo do trabalho. Vozes, muitas vozes, vozes de demônios, as vozes da religião. Nós estamos cercados por vozes. Dioturnamente, palavras e mais palavras são lançadas nas nossas mentes, a fim de bagunçarem as nossas emoções. Quando Elias ouviu uma palavra da boca de Jezabel, de que certamente ele morreria, ele deu atenção demais para aquela voz, e aquela voz o moveu para um lugar onde Deus não queria que ele estivesse. Deus quer nos ensinar, irmãos, a reconhecermos a sua voz que fala naquela frequência baixa. Mas para aprendermos, nós temos que aquietar o nosso interior, sossegar a nossa alma, pegar todas aquelas vozes que durante o nosso dia ficaram martelando na nossa cabeça, azucrinando os nossos ouvidos, talvez um problema, uma necessidade, eu não sei. Eu sei que durante o dia você ouviu muitas vozes, das quais a maioria, na verdade 99% não era o Senhor. Porque o Senhor é um só. E a voz dele é a verdadeira. Qualquer outra voz que você tenha ouvido durante o dia em que te fez sentir diminuído, envergonhado, entristecido, entendo que há momentos em que Deus possa falar com você e aquilo gerar uma breve tristeza, porque a Bíblia fala de uma qualidade de tristeza que produz arrependimento. Mas se você tem andado triste de forma permanente, a voz que você ouviu não é a voz de Deus. São vozes de acusação, vozes de condenação, que vêm para poder jogar você para baixo. Irmão, a voz de Deus é como degraus de uma escada. Cada vez que Deus fala com você, Ele te faz subir um degrau. Então nós temos que assossegar, aquietar a nossa alma e sintonizar a nossa rádio com a rádio de Deus, a nossa frequência com a frequência de Deus.
Estava aqui, tudo de boa. De repente, vozes começaram a vir na minha cabeça. Eu tenho certeza que não era do Senhor. Vozes para tentar mentir. E eu comecei a considerar um monte de coisa e eu disse: não é o Senhor. Porque a voz do Senhor não vai me fazer sentir mal. A voz do Senhor não ressuscita os meus pecados. A voz do Senhor não traz culpa, não traz condenação. A voz do Senhor é libertadora. Ele te impulsiona, Ele te manda para frente. Querido, nós somos como flechas nas mãos do arqueiro. O arqueiro é Deus, irmão. Ele tem o arco e você é a flecha. Quando Ele fala com você, Ele retesa o arco. E quando Ele solta, aquela flecha tem que ir adiante. Pega as vozes que você ouviu durante todo o seu dia agora, que te colocaram para baixo, e joga elas por terra. E seja livre, porque conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Vamos ler a palavra, Apocalipse 21, verso 4. Apenas o verso 4. Ele lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor. Porquanto, a minha versão está assim, ó. Porquanto a antiga ordem está encerrada. Amém? Olha para mim. O tema dessa palavra é: o fim está decretado. Eis aí o novo de Deus. Aleluia. Essa última canção aqui veio bem na hora certinha. Porque falava de algo novo. Nós estamos, queridos, num processo final da história humana. Na verdade, num processo final da história escrita por Deus. Na história de Deus, esse mundo já acabou, irmão. Pastor, que loucura! Como assim na história de Deus esse mundo já acabou? É o que diz aqui. Quer ler de novo? Aqui diz que na história de Deus a antiga ordem está encerrada. Nós estamos, querido, vivendo o processo final da história escrita por Deus. Quando nós lemos aqui em Apocalipse, nós podemos perceber que tudo está se dando conforme descrito pelo Senhor. A história da humanidade caminha segundo aquilo que Deus escreveu. Claro que muitas coisas o Senhor não gostaria que os homens estivessem vivendo, mas tudo aquilo que Deus decretou através da sua palavra está acontecendo. E é inevitável, irmão, nós estamos chegando no fim das eras. Porque tem uma nova era para ser inaugurada para os filhos de Deus. E, irmão, não há ser humano no céu, na terra e abaixo dela que seja capaz de impedir o cumprimento da história de Deus. É inevitável. Nós estamos aguardando o fim de todas as coisas. Mas na história de Deus, ela já é um fato. Aqui diz: a antiga ordem está encerrada. Isso aqui, querido, é uma exclamação, isso aqui é uma afirmação. A antiga ordem está encerrada. Aí você me pergunta: pastor, se o fim
já está determinado, então por que ele não se concretizou ainda? Eu vou te responder. Porque nós estamos sujeitos a um negócio chamado tempo. Diga tempo. E a história de Deus acontece dentro desse tempo. O tempo, querido, não muda o resultado da história. Se Jesus voltar daqui 50 anos, não importa, o tempo não vai mudar o resultado da história, e o resultado da história é: o fim já foi decretado. Eu vou falar mais uma vez para ver se você acorda. Não importa se ele vai demorar 50, 100, 150, 200 anos, o final da história é o mesmo, já está decretado. E eu não sei como isso soa para você, querido, mas para mim isso soa animador. Eu fico animado, irmão. Embora não pareça, eu estou animado. Você está animado, irmão, que está chegando o tempo da sua redenção? A Bíblia diz que está mais perto agora do que no princípio, quando cremos. A nossa redenção está mais perto agora do que no princípio, quando cremos. Agora pensa, querido. Se está mais perto agora, imagina que tipo de vida não deveríamos levar diante do Senhor. Quanto mais perto nós estivermos, irmão, mais, vou usar essa expressão só para você entender, ela não é a mais correta, mas mais estreito se tornará o caminho. O caminho já é estreito. Quando eu digo mais estreito, eu digo que mais coisas você vai ter que deixar para trás. Não é que o caminho do Senhor vai ficar mais estreito, mas para você as coisas vão se estreitar. E se o tempo agora está próximo, imagine a maneira, o trato, a forma como deveríamos estar vivendo. A palavra, querido, afirma que Jesus foi sacrificado antes da fundação do mundo. Antes desse mundo existir e antes de nós existirmos, Jesus já havia sido sacrificado na história de Deus. Só que quando que isso veio a se concretizar? Quando Jesus entrou no nosso espaço-tempo, nasceu como homem, viveu nessa terra e morreu. Ali ele consumou a história de Deus a respeito dele. O mesmo vale para as outras coisas. A história de Deus já está terminada. Nós estamos vivendo esse tempo, os processos de Deus, porque esse tempo tem que ser vivido por processos. Nós estamos vivendo processos dentro do tempo. Mas o resultado é um só: a redenção dos filhos de Deus. E a Bíblia diz, querido, que Deus conhece o fim desde o início. Sabe, é difícil para nós compreendermos isso, porque nós estamos limitados ao espaço e ao tempo. Como que Deus conhece o fim desde o início? Ele é Deus. E nós temos que conseguir enxergar as coisas através da mesma perspectiva de Deus. Porque se você não olhar para a sua vida e vê-la terminada, escute o que eu vou dizer. Se você olhar para a sua vida e não vê-la terminada, você não irá viver a história que Deus escreveu a seu respeito. Porque quando diz que já está terminado, Deus quis dizer também que a sua vida foi escrita pelo dedo de Deus para ser vivida por você. E nós temos que enxergar através da perspectiva de Deus, para que tenhamos esperança, querido. Diga esperança. E agora, preste atenção que eu vou te dizer. Porque muitos perderam a esperança
eles perderam a noção de que há um futuro glorioso os esperando. Irmão, o fim dessa história para você é um futuro glorioso te esperando. Há algo indescritível que nós ainda nem conseguimos mensurar. Irmão, todo tanto que você puder pensar que o que está reservado para você, de bom, a sua mente não consegue alcançar. Pensa, a melhor coisa que Deus possa ter reservado para você está além disso. E nós vamos nessa terra apenas ter um vislumbre. É por isso que nós temos que ter a perspectiva de Deus, os olhos de Deus, para enxergarmos, querido, que na nossa vida, melhor é o fim dela do que o começo. Irmão, deixa eu repetir. Há um futuro de glória te esperando. Eu fico animado, irmão, com isso. Houve um homem na Bíblia chamado Enoque. Diga Enoque. Agora veja, esse homem viu o fim desde o tempo em que ele viveu na terra. Enoque viveu aproximadamente 4.000 anos antes de Cristo. Quanto? Aproximadamente 4.000 anos antes de Cristo. Nós estamos em 2022, certo? No nosso calendário greco-romano, né, gregoriano. Então vamos dizer, Enoque viu o fim há 6.000 anos atrás. Ele viveu aproximadamente 6.000 anos atrás e ele já viu o fim de todas as coisas. Como assim, pastor? Judas, capítulo 1, verso 14, fala a respeito de Enoque. E lá diz assim: eis que veio o Senhor com as suas santas miríades. Enoque disse isso. Eis que veio, não é eis que virá, é eis que veio. Um cara que viveu há quase 6.000 anos atrás, disse eis que veio, no passado. O cara entrou de uma maneira tão grande em Deus, que no tempo dele, ele avançou 6.000 anos para frente. Esse cara viveu fora do tempo dele. E ele disse, ele teve um vislumbre do fim dos tempos. E é impressionante como nós conseguimos olhar só o agora. Ô irmão, se você ficar olhando só agora, você não vai conseguir dizer, eis que o meu Redentor vive, e por certo ele se levantará em meu favor. Jó, naquele momento triste da vida dele, o cangaço, Jó estava o cangaço, Jó estava bagaça. Tinha perdido tudo, cheio de pereba, cheio de ferida, se coçando com um caco de telha, com sei lá mal o quê. E eu não sei de onde Jó consegue arrancar um brado de dentro de si, e ele diz, eu sei que por certo o meu Redentor vive, e ele se levantará em meu favor. Se eu e você não aprendemos a sair do tempo, do espaço-tempo, da limitação dessa terra, nós não vamos conseguir olhar para aquilo que está à nossa frente, e por não conseguirmos olhar, não vamos conseguir ter a esperança de um futuro glorioso. Deus quer te ensinar, querido, a olhar, a sua redenção está próxima. Agora, querido, sabe por que Enoque viu isso? Eu vou te dizer o porquê que Enoque viu isso. Gênesis 5:24 explica o porquê. Não precisa abrir não. Você pode anotar, você lê na sua casa. Eu só quero que você ouça isso aqui. Sabe por que Enoque viu o que outros não viram? Porque Gênesis 5:24 diz assim a respeito de Enoque. Enoque andou sempre em comunhão com Deus e um dia desapareceu, porquanto Deus o arrebatou. O que Enoque fez? Andou sempre em comunhão com Deus. Talvez seja isso que nós estamos precisando, irmão. E sabe o que é interessante? Enoque viveu 300
365 anos. Quantos dias tem o ano? Quantos dias tem o ano? Isso fala alguma coisa para você? Isso fala, querido, do início e do fim de um ciclo. O cara viveu, porque aqui o texto diz, ele viveu, ele andou sempre em comunhão com Deus. E quando chegou a hora, Deus falou assim, cara, você entrou tanto em mim, que você não vai ver a morte. Vou trazer você para cá vivo, porque você já andou 6.000 anos na frente, você já viu que eu vim. Já que você já viu que eu vim, agora vem você para cá. Quem quer ir para lá antes do tempo? Só que, querido, olha o que esse cara fez. Então Enoque foi um cara que viveu fora do seu tempo. É como se vivêssemos hoje já conhecendo, desfrutando do que virá. Sabe, irmão, nós podemos viver hoje conhecendo o que virá. Pastor, mas a Bíblia diz, basta cada dia o seu mal. Isso é outra coisa, irmão. Está falando para você não ficar ansioso quanto o dia de amanhã, porque basta cada dia seu mal. Agora não significa que você não possa ter prelúdios, não significa que você não possa ter palavras a respeito do amanhã, a respeito do que virá. Deus deixa em toda a sua palavra descrito coisas futuras, profecias futuras. Paulo falou assim, olha, o Espírito Santo me previne, ou seja, ele me antecipa, que o que me espera de cidade em cidade são cadeias e tribulações. Nós podemos viver o hoje sabendo que virá amanhã. Mas como isso vai acontecer? Da mesma forma que Enoque fez, andando com Deus. Ele andou com Deus a ponto de estar à frente do tempo. E nós não entendemos muito bem isso, porque nós ficamos focados, agora ouça, e presos ou no passado, ou num presente no qual não caminhamos com Deus. Irmão, olha para mim, por favor. Põe um ponto final no seu passado. Sepulta seu passado. Pastor, eu tenho coisas para resolver. Resolve e joga ele no mar do esquecimento. Deus pode ser o Deus do ontem, do hoje, mas Ele é o Deus do amanhã e da eternidade. Paulo disse, esquecendo-me das coisas que para trás fico, avanço para as que estão diante de mim. Eu prossigo para o prêmio. Eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus que está em Cristo Jesus. Sepulta seu passado. E no seu hoje, no seu presente, estabelece caminhar com Deus. Porque quem não estabelece um caminhar com Deus não entenderá o que está por vir. Quer entender o que está por vir, irmão? Estabelece um caminhar com Deus. Senão as coisas vão acontecer no seu dia a dia, amanhã, e você não vai entender o porquê elas estão acontecendo. E Deus quer prevenir você de coisas. Irmão, Deus quer te antecipar de coisas. Deus está antecipando o seu povo de coisas. Ele disse, olha, o Senhor disse que Ele não faria coisa alguma sem antes avisar os seus servos, os profetas. Primeiro Ele traria o aviso, depois aquelas coisas aconteceriam. Quem não anda com Deus não consegue entender nem o tempo presente, quanto mais o tempo que virá. Talvez isso responda porque você não está entendendo algumas coisas no seu tempo presente. A pergunta é, você está andando com Deus? Porque uma das razões de não entendermos o nosso tempo presente é falta da companhia certa. Se você pegar Jesus, Ele trazia seus discípulos e Ele compartilhava coisas que aconteceriam. E quando você está caminhando com Ele, Ele vai te antecipar de coisas na sua vida, irmão. O Senhor é o mais interessado em livrar você.
O Senhor é o mais interessado em compartilhar aquilo que te aguarda, aquilo que te espera. Só que se você não caminha, você não sabe o que fazer hoje e muito menos saberá o que fazer o amanhã. Paulo disse em Romanos 8,18 o seguinte: estou absolutamente convencido de que os nossos sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Está sofrendo? Está chorando? Está dodói? O que você está passando no tempo presente não se compara com aquilo que Deus está para manifestar na sua vida. Agora ouça, quem está andando com Deus, preste atenção, sempre terá boas expectativas do futuro. Se você não tem boas expectativas do futuro, desculpa, não é com Deus que você está andando. Porque se Deus te dá a conhecer o início e o fim é glória, como que eu não consigo criar expectativa em cima disso? Quando você caminha com Deus, querido, você vai ter boas expectativas do futuro. Romanos 8,18 aqui diz que Paulo estava absolutamente convencido de algo. Ele disse: eu estou convencido que as tribulações do tempo presente, que as aflições do tempo presente, ele estava convencido de algo, que aquilo que ele estava vivendo naquele tempo presente era nada perto daquilo que Deus ia manifestar. Ele estava convencido. Eu te pergunto, do que você está convencido? Que o que te espera são coisas ruins? Que o que te espera, sei lá, o que é que você está convencido que te espera? O que capturou e venceu você por dentro? Escute isso aqui. Estar convencido, escute, estar convencido é ser vencido por algo no seu interior. Eu te pergunto, do que você está convencido? Que Deus vai fulminar você? Que Deus vai trazer juízo e condenação sobre você? A não ser que você escolha viver no pecado, né, irmão? Aí você também não está se ajudando. Mas mesmo que você erre, se você é sincero e verdadeiro e quer mudança, deixa eu te dizer uma coisa: Deus vai promover essa mudança na sua vida. Amém. A mudança de Deus não é para quem deixa de errar. A mudança de Deus é para quem se arrepende. Quem não se arrepende, aí, meu amigo, é outra história. Você pode cair, mas se você se arrepender, eu posso te garantir, porque a palavra te garante, há um futuro e uma esperança para você. Paulo estava convencido de que algo se manifestaria acima de qualquer expectativa humana. Por isso ele diz em 1 Coríntios 2, versos 9 e 10 o seguinte: olha a expectativa que Paulo tinha dentro dele. Olha do que Paulo estava convencido. 1 Coríntios 2, 9 e 10. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Do que você está convencido? Tem coisas que os seus olhos não viram, seus ouvidos não ouviram e não penetrou a sua mente. Mas isso, querido, é revelado pelo Espírito. Sem uma vida, querido, no Espírito, você só vai ter notícias ruins, desesperança, desânimo. Todas essas coisas negativas, querido, é resultado de uma mesma coisa. Todas as coisas que fazem você recuar, que desanimam, que te jogam para baixo, que te fazem soltar a mão do arado, tudo isso é resultado de uma mesma coisa. Pergunte para mim, o que, pastor?
falta da companhia certa. Da mesma forma que ânimo, alegria, esperança e um monte de outra coisa positiva é resultado de uma mesma coisa. A companhia certa está aí. É por isso, querido, que não deveríamos ter tempo para vivermos com picuinhas, coisas infantis e carnais. Sabe? Saia do seu tempo presente e saia do passado e vislumbre o que Deus tem para você, porque senão, querido, você vai viver debaixo de picuinha. Você vai viver debaixo de coisas infantis e carnais, ciúmes, aquelas coisinhas que o capeta gosta. Saia disso. Sabe o que ele quer saber? Ele quer saber se quando ele vier, ele me encontrará andando com ele. É isso que ele quer saber. Ele pergunta para mim: Leandro, eu quero saber só uma coisa de você, rapaz. Quando eu vier, eu vou te encontrar andando comigo? Essa é a pergunta que nós deveríamos fazer para nós mesmos. Quando ele vier, eu serei achado nele? Essa é a pergunta para você ir embora nessa noite. Quando ele vier, você será achado nele? Porque quem está buscando andar com ele deixará para trás o que não o representa. Tem um futuro para todos aqueles que o buscam. Tem uma esperança para todos aqueles que o desejam. Está escrito que o segredo do Senhor é para aqueles que têm intimidade com Ele. Aos íntimos, diz Provérbio, pertence os segredos do Senhor. Com esses Ele compartilhará a sua aliança. Há coisas antigas na sua vida que precisam ser postas um fim, ordens antigas que estão te impedindo de ir para frente, relacionamentos, traumas, medos, ressentimentos e tantas outras porcarias que estão impedindo você de avançar, irmão. Ponha um fim na ordem de coisas velhas na sua vida. Há uma ordem velha. Quando aqui o texto que nós lemos diz que a ordem antiga está terminada. Olha o tanto de coisa ruim na sua vida que tem que terminar. Sabe, Deus está nos dizendo assim: eu já encerrei essa questão, encerre você também. Eu já lidei com o seu problema lá na cruz, agora lide você também com o seu problema. Resolva isso de uma vez por todas e avance. Amém? É por isso que nós precisamos da perspectiva de Deus. Temos um olhar pelos olhos dele. Irmão, olha para mim. Sabe o que você me julga? Porque você vê com os olhos carnais. A Bíblia diz assim: agora já não julgamos mais ninguém segundo a carne. Gente, olha para mim, gente. Sabe o que você me julga? Porque você não vê com os olhos de Deus. Você vê pelos olhos da carne. E na maioria das vezes você vê pelos olhos do diabo. É por isso que você me julga. É por isso que nós julgamos pessoas. E a Bíblia diz que agora, se antes víamos alguém pela carne, agora já não vemos mais ninguém pela carne. Ou seja, nós precisamos ver os outros pelos olhos do Senhor. É por isso que nós precisamos ter a perspectiva de Deus. Senão nada será resolvido. Aí a gente vai viver na sombra e assombrado pelas coisas do passado. Saia do passado. Para de viver debaixo da sombra do passado, do que fizeram, do que falaram, do que deixaram de fazer. Ah, eu estou ressentido porque falaram, isso é picuinha. Saia do passado, avance para o seu futuro. Deus não quer
Deus não nos quer vivendo na sombra do passado, mas na realidade do seu futuro. Quem não se desprende do seu passado não pode se conectar com o seu futuro, irmão. Vou repetir isso aqui. Quem não se desprende do seu passado não pode se conectar com o seu futuro. Vou repetir mais uma vez. Quem não se desprende do seu passado não pode se conectar com o seu futuro. É um passado de pecado? Já deveria ter deixado ele. É um passado de mágoas? Já deveria ter deixado elas. É um passado de falta de perdão? Já deveria ter abandonado também. Você tem que se ligar, irmão, ao que está escrito ao seu respeito. A Bíblia diz assim a respeito de Jesus: para que se cumprisse o que fora escrito a respeito. A Bíblia várias vezes diz: para que se cumprisse o que fora escrito a respeito, ao seu respeito. Ei, há algo escrito ao seu respeito, mas para que se cumpra, precisa da sua colaboração, irmão. Da mesma forma que quem não tem visão do seu futuro, mesmo que ele avance um pouco, ele sempre acabará voltando para o seu passado. Ah, pastor, eu não concordo muito com isso não. Eu carrego uns negócios aqui, eu já avancei. Pois deixa eu te dar uma palavra, você vai recuar. Porque quem vive preso no seu passado, ainda que avance um pouco, sempre voltará lá para trás. Quer que eu te prove dentro da palavra? Israel, quando saiu do Egito, a Bíblia diz que eles voltaram, retrocederam no seu coração. Avançaram um pouquinho, mas voltaram para trás. A mulher de Ló, quando foi retirada de Sodoma, estava indo para frente, ela avançou um pouquinho, quando ela olhou para trás se tornou numa estátua de sal, porque quem vive preso no seu passado, ainda que avance um pouco, sempre voltará para lá. Se desprenda logo de uma vez das amarras do que ficou para trás, irmão, e seja livre para viver e para voar em Deus. Então, quando Deus diz que a antiga ordem foi encerrada, Ele está falando de um conjunto de leis, regras, sistemas que foram substituídos por algo novo. A antiga ordem está encerrada, conjunto de leis, regras, sistema. Ele está falando dessa terra, tudo que regia essa terra não rege mais, porque virá algo novo da minha parte e tudo será regido por esse novo. Glória a Deus. Sabe, esse deveria ser o retrato das nossas vidas. O retrato das nossas vidas não deveria ser calamidade. O retrato das nossas vidas não deveria ser outra coisa que não seja olhar para aquele belo quadro que o Senhor preparou e conseguir visualizar uma única coisa: Ele enxugará dos meus olhos toda lágrima, não haverá mais dor, mais pranto, nem sofrimento. Era esse o retrato que nós deveríamos olhar diante de nós. Não é um retrato de um fim catastrófico, apocalíptico. Tem gente que tem medo do apocalipse. Eu quero é que ele venha logo. Ixi, deixa eu ver se alguém fez sinal da cruz. Eu vou repetir, eu quero é que ele venha logo. Irmão, não tenha medo do seu futuro, a não ser que você esteja vivendo em desobediência a Deus. Não tenha medo do seu futuro. Amém? Nós temos que viver o algo novo de Deus, porque a Bíblia diz assim: quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, a velha ordem já passou, a velha vida já passou, e eis que tudo se fez novo. Aleluia. Sabe? Estou quase terminando. Hoje eu não vou demorar muito não. Já sabe quando eu falo que eu estou terminando, né? Nós estamos aguardando a nova Jerusalém descer do céu. Sim ou não? Sim. Se você ler aqui em Apocalipse, João vê a nova Jerusalém, a cidade santa descer dos céus. Quem está aguardando ela? Você não vai para lá não, vou perguntar de novo. Quem está aguardando ela? Só, deixa eu ver, só meia dúzia que vai para lá, o resto vai ficar... Você está aguardando Nova Jerusalém, irmão?
Pois deixa eu te dar uma notícia, nós não precisamos esperar mais ela. Ela foi posta dentro de você quando Jesus disse: o reino de Deus está dentro de vós. A Nova Jerusalém é a cidade do reino. E Jesus disse: o reino está onde? Dentro de vós. Se o reino está dentro de mim, a Nova Jerusalém também está dentro de mim. Então eu não preciso esperar as coisas novas lá da Nova Jerusalém para viver algo novo de Deus. Eu não preciso esperar o futuro chegar para viver o novo. Eu posso viver o novo agora. Você não entendeu, irmão? Eu acho que eu vou desenhar o que eu acabei de dizer. Nós podemos viver o novo de Deus agora. Quer ver? Tem doença na Nova Jerusalém? Então eu não preciso esperar a Nova Jerusalém descer do céu para eu ser curado. Eu posso ser curado agora. Tem miséria na Nova Jerusalém? Então eu não preciso esperar ela descer do céu para eu viver, sabe, a abundância de Deus. Eu posso viver ela agora. Sabe, Deus tornou acessível o futuro para ser vivido no presente. Olha, rapaz, Deus tornou o futuro acessível para ser vivido no presente. Ele está dizendo para mim: você pode pegar o que você quiser daquilo que ainda não desceu da Nova Jerusalém, porque eu já coloquei ela dentro de você. Mas nós não alcançaremos isso sem andar com Deus, sem encerrarmos ordens antigas na nossa vida. Paulo disse em Efésios capítulo 4, verso 22 ao 24 o seguinte: quanto à antiga maneira de viver, quanto à antiga ordem de vida, fostes instruídos a vos despirdes do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a sede renovados no vosso modo de raciocinar, e a vos revestistes do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça, em santidade, provenientes da verdade. A antiga maneira de viver é a ordem de coisas velhas, sem Deus, corrompida, sem esperança e sem o futuro. É por isso que ele fala: olha, se desprenda disso, sabe? Se desapega da velha vida, porque essa velha vida não tem esperança, não tem futuro, é um viver sem Deus. E Paulo disse: o viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. Glória a Deus. Mas enquanto não nos despirmos do velho homem, não poderemos avançar para as coisas que estão diante de nós. Tem uma igreja em Apocalipse que o Senhor fala assim: aconselho que de mim compres vestes brancas. Para a igreja de Sardes ele diz isso. E logo depois ele diz assim: há alguns no meio de vocês que não se contaminaram, e esses andarão comigo. Está na hora de trocar as vestes, irmão. Tem vestes brancas te esperando. Se o futuro não te inspira, é porque você foi cegado com os incrédulos do presente século. Ei, olha para mim, estou terminando. O futuro tem que começar a inspirar você. Amém. Irmão, eu nunca olhei o futuro como eu tenho olhado nesses dias. Glória a Deus. É sério, irmão, os meus olhos se abriram, porque eu quero Ele, eu quero ir logo para lá. Ou melhor, eu quero que Ele venha logo para cá. Paulo foi ao terceiro céu, irmão, e todo mundo que vai para o céu não quer voltar. Aí ele falou assim: olha, o meu desejo era ficar aqui, mas por causa dos meus irmãos, da missão que eu ainda tenho que fazer, e por amor a eles, eu tenho que voltar. Ele foi ao terceiro céu, ele não queria voltar não, irmão, mas porque ele entendeu que ainda tinha algo para ser feito, ele teve que voltar para cá. Nós temos, querido, que começar a ver inspiração no nosso futuro. Amém, querido? A nossa imagem do futuro precisa ser mudada. Ele é glorioso, ele é estupendo, ele é fabuloso, ele é majestoso, ele é surreal, ele é incrível, ele é perfeito, porque foi feito pela perfeição em pessoa. Ah, não, irmão, você não pode ouvir esse tipo de coisa e ficar com essa cara de mosca morta.
O seu futuro é glorioso, irmão. É estupendo, é maravilhoso, é incrível, é perfeito. Não podemos agir com indiferença, sabe? E muito menos viver com indiferença. O pastor falou que o que está me esperando é o que meu olho não viu, meu ouvido não viu. Tá bom, né? Já ouvi isso um monte de vezes. Vai então, continua vivendo do jeito velho mesmo. Pastor, mas eu não tenho motivo, eu não tenho alegria, pastor, para continuar a minha jornada. Eu não tenho motivos para me alegrar. Irmão, você tem que ter um motivo para se alegrar. Eu não entendo crente que não consegue ver perspectiva de futuro, perspectiva de vida. E quando eu falo perspectiva de futuro, eu não estou falando que o mundo vai deixar de ser mundo, que vai deixar de ter pecado no mundo, ele vai continuar existindo. Eu estou falando que está vindo algo novo da parte de Deus, que vai destruir o pecado, que vai acabar com o velho mundo e vai estabelecer algo novo da parte de Deus. Mas eu não consigo entender crente que perdeu e que tem a capacidade de dizer que não tem motivo para se alegrar. Sabe, irmão, se você não tem motivo para se alegrar, você nunca conheceu a Deus e nem o que Ele diz na sua palavra. Porque quando eu olho para a palavra, a única coisa que eu consigo enxergar é esperança. Irmão, todo cristão deveria ver além dessa vida. Vou repetir isso. Se você não está vendo além dessa vida, você está vendo com os olhos errados. Paulo disse em 1 Coríntios 15, 19: ora, se a nossa esperança em Cristo se restringe apenas a esta vida, somos mais miseráveis de todos os seres humanos. Você tem que começar a olhar além. Você não pode ficar só esperando aqui. Amém? Então deixe-me te dizer isso, mude a imagem do seu futuro. Vou repetir, mude a imagem do seu futuro. Pastor, como é que eu vou fazer isso? A mesma coisa que Enoque fez. Ande sempre com Deus. Quer mudar a imagem do seu futuro? Faça como Enoque. Ande sempre com Deus. Irmão, a comunhão com Deus resolve tudo. Vou repetir. A comunhão com Deus resolve tudo. Sabe, não é um momento comigo que vai mudar a sua vida. Eu estou custando mudar a minha, irmão. Eu vou sentar com o pastor, senta mesmo, pode vir, eu vou te ajudar no que for possível. Mas quem sou eu? É a comunhão com o seu Pai que vai resolver a sua vida. Glória a Deus. Pastor, mas eu não estou bem espiritualmente. Minha pergunta é uma só: você quer um futuro e uma esperança? Quem quer? Irmão, posso te fazer uma pergunta? Seja sincero, você está se sentindo bem espiritualmente? Você está bem firme? Você está do jeito que você gostaria? Pastor, eu não estou não. Só tem uma pergunta para você. Você quer um futuro e uma esperança? Eu vou te dar uma resposta. Está ao seu alcance. Vou repetir, está ao seu alcance. Restabeleça seu caminhar com Deus então. Você pode não estar bem espiritualmente, você pode não estar hoje do jeito que você gostaria, mas deixa eu te dar uma palavra: restabeleça seu caminhar com Deus, e você vai encontrar diante de você um futuro e uma esperança. Porque melhor é o fim de algo do que o início. Irmão, preste atenção: a vida de todo ser humano foi sonhada para que no final dela fosse melhor do que no seu início. De todo mundo. Irmão, se você terminar pior do que você começou, você fracassou. Paulo falou assim para os Gálatas: eu estou esbabacado com vocês, Gálatas, porque vocês começaram no Espírito e estão terminando na carne. Infelizmente essa é a realidade de um monte de crente. Começa bem e termina mal. Irmão, a vida de todo ser humano foi sonhada por Deus para começar bem e terminar melhor. E ainda que ela não comece bem, Ele quer que termine melhor.
Se a nossa vida não está seguindo esse processo, esse curso, está errado. Nós estamos andando na companhia da pessoa errada. Paulo, certa vez em Atos, foi pregar para os judeus, e os judeus não quiseram ouvir Paulo. Aí Paulo falou assim: posto que vós mesmos não quiseram ouvir a palavra de Deus e vos julgais indignos da vida eterna, partimos para pregar para outras pessoas. Olha o que ele disse. Essas pessoas se julgaram indignas da vida eterna ao não receberem a palavra de Deus. A palavra de Deus, querido, está aí para você, está ao seu alcance. É para gerar uma coisa permanente em você: vida eterna. Deus está anunciando a sua verdade a todos os homens em toda parte e chamando-os ao arrependimento, a fim de viverem tempos de refrigério da parte do Senhor. Esse é o chamado de Deus para você todos os dias da sua vida. Deus está anunciando a sua bondade em toda parte, a fim de chamar os homens para arrependimento, para que eles possam viver tempos de refrigério em Deus. Meu irmão, posso te falar uma coisa e eu termino? Deus está nos chamando ao arrependimento. Não haverá novo sem arrependimento do velho. Quer dizer, o novo ele sempre vai existir. A questão é que você não vai conseguir entrar nele. Porque o que te introduz na promessa de Deus é o arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Como é que eu entro lá? Arrependimento. Como é que eu vivo lá? Arrependimento. E o arrependimento significa o quê? Deixar o velho homem, a velha natureza, as velhas obras, o velho pecado, a velha vida. Então minha pergunta para você é: qual resposta você dará, irmão? Você vai ficar preso na antiga ordem ou andará sobre um novo e vivo caminho? O que você vai escolher fazer? Quer continuar na velha vida? Porque Deus disse que essa velha ordem está encerrada. Você vai escolher andar por um novo e vivo caminho? Que Ele preparou com o seu sangue. Está lá em Hebreus. Uma porta foi aberta, irmão, para você entrar pelo novo e vivo caminho. Quem vai entrar por ele? Não senti firmeza. Quem vai entrar por ele? Que o seu amém de fato seja amém. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. Porque o que passa disso vem do maligno. Você, querido, Deus, vou terminar agora. Deus toma a sério o que sai da sua boca. Aquilo que você fala, você fica comprometido com o que você falou. Se você diz que vai entrar por um novo e vivo caminho, faça esse caminho até a presença de Deus. Quem recebe essa palavra? Está pertinho, irmão. Quantas vezes, irmão, eu lembrei do negócio aqui. Irmão, eu tive experiências de arrebatamento incríveis. Eu vou contar isso só para ver se você fica um pouco estimulado. Eu já tive vezes de ser arrebatado e acordar gritando. E quando eu acordei assim, que eu vi que eu estava aqui, me deu uma tristeza. Porque realmente eu queria ter ido, irmão. Quantas vezes eu não senti o meu corpo se desmaterializando, porque a Bíblia diz que é isso que vai acontecer. O natural vai ser consumido pelo espiritual, o corruptível pelo incorruptível. Já senti várias vezes o meu corpo se desmaterializar e eu ser sugado para o céu. Para Deus, irmão, está assim, ó, a 1 milésimo de segundo, porque se um dia é como 1000 anos, imagina o que é 10 anos para Deus, 20 anos para Deus, 30 anos para Deus.
Está assim, irmão. Prepara para ouvir as trombetas tocarem. Aleluia. Amém, irmão? E pelo amor de Deus, coloca um sorriso na sua cara. Porque crente com cara de sapo que morreu na enchente, eu acho que ele está no espeto e na brasa de alguém que ele não deveria estar. Fica de pé no seu lugar. Vamos ceiar nessa noite.